realmente, né? O Valentim aqui, eu falei mais cedo com o Tonho me lembrou que ele foi trabalhador por muitos anos do Luz e Amor, foi inclusive, acho que presidente da casa, né? Foi. Trabalhadora aí, né? A Rosinha também, outra grande trabalhadora. É. Né? E que é a irmã da minha, né? E bem lembrando aí o que a Ana falou, né? Que a vida continua. A gente sabe que a morte não existe. E a vida continua. Foi justamente esse o propósito de Kardec fazer essa obra que nós estamos estudando de forma tão mais barata economicamente, como a gente estudou, e mais simples na escrita, para levar justamente essa mensagem. A intenção de Kardec era essa, porque o Espiritismo, como a doutrina consoladora, que traz esse mundo que a gente não conhecia até então, o mundo dos espíritos, Kardec veio fazendo esse trabalho e ele percebe e entende a necessidade de difundir essa doutrina. Mas culto, inteligente, né, realista que era, Kardec sabia que nem todo mundo tinha acesso à obra espírita, porque, de fato, não é uma obra fácil, né, de se entender, especialmente naquela época. Vocês imaginem que qualquer um de nós aqui, se pegar o livro dos Espíritos sozinho, o livro dos médiuns sozinho, o Evangelho, a gente entende um pouco. Mas quando a gente faz o que a gente está fazendo aqui e que os outros grupos fazem, estudar, que aí um levanta uma questão, o outro traz um complemento, a gente consegue perceber a profundidade da obra de Kardec. Então, Kardec escreve esse livro que a gente estuda justamente por isso, para difundir essa ideia. E o Valentim, né, que desencarnou hoje, né, passou para o plano espiritual, trabalhou nessa seara também de difusão do espiritismo, de aplicação da doutrina espírita, especialmente no Luz e Amor. Então, hoje, nosso trabalho continua, com certeza seria a vontade dele, né, que os trabalhos continuarem, e hoje o nosso estudo, então, fica em homenagem ao Valentim e a toda a família dele, especialmente a Rosinha. Fica à vontade, Verinha, pode falar. Então, e ele foi o grande colaborador da USE. Se a USE é o que é hoje, graças a ele sempre encabeçou os movimentos, principalmente na parte material mesmo, sabe? Um batalhador, um otimista. Muito bem, fica à vontade, Renatinho, pode falar. Olha, eu tenho grande admiração e um carinho enorme pelo seu Valentim, porque eu convivi na reunião de quinta, né, que ele presidiu, assim, que eu frequentei foram 15 anos, mas parece que era mais anos que ele já estava lá coordenando. Então, é o estudo do Evangelho, né, às quintas-feiras. Foram estudos maravilhosos, ele sempre me incentivou a música, né? E uma pessoa maravilhosa, muita gratidão pelo seu Valentim, pelo que ele fez. E a última cartada dele, que eu até falei com ele no congresso sábado, ele falou assim, olha, a USE está quase pronta. Eu falei, é claro, o senhor colocou o telhado lá, agora é só que ele pagou o telhado, né, lá do prédio da USE. E eu tenho um carinho enorme pelo seu Valentim, mas a vida continua e fica esse sentimento de gratidão por ele, pelas quintas-feiras, que eu acho que quem frequentou sabe o tanto que era bom. E continua sendo bom, né? E com certeza eu acredito que ele vai estar junto da gente. É isso aí. Tudo bem, pode falar, Ana, fica à vontade. Ele me convidava, né, para fazer palestras lá na quinta-feira, e a última palestra que eu fiz com ele foi a introdução do Evangelho, né? Sócrates e Platão,
precursores do espiritismo e do cristianismo. Está até no YouTube essa palestra. Por sinal, uma pesquisa muito boa que eu fiz. Não é por me gambar, não. E há uns meses atrás ele me ligou. Falou, Ana, você pode fazer aquela palestra aqui no Sebastiana Ferreira? Porque atualmente ele estava atuando lá no Sebastiana Ferreira. E eu não estava muito bem de saúde. Ai, Valentim, eu sinto muito, mas eu não estou muito bem de saúde, eu não estou dirigindo mais à noite. E lá do outro lado da cidade fica difícil para mim. Falou, ai, Ana, vai, que pena. A Rosa te leva. Eu falei, mas eu não estou bem de saúde, Valentim. Vai ficar para uma próxima. Aí, ó. E agora não vai ter próximo com ele, né? Mas é isso aí. Eu não podia ir, eu não estava bem, não dava. Vou te corrigir, Ana, você está errada. Vai ter próximo, sim. Talvez você daqui, ele de lá. Talvez vocês dois de lá, talvez vocês dois daqui. Né? Seu microfone... Vai ter próxima com ele aqui, né? Ah, aí sim. É isso aí. A vida continua para ele lá e a vida continua para nós aqui. Muito bom. Então, o estudo de hoje, repito, em homenagem ao Valentim, trabalhador e grande homem que foi. Então, muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira a gente se reúne para o estudo do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Esse livro não é dividido em capítulos, em itens, como a gente já tinha falado, né? Então, a semana passada a gente tinha parado na página 19, aí a gente continuou um pouquinho, dona Honória, que a senhora que acompanha aí, ó, o capítulo, o parágrafo que a gente começa agora, começa assim, ó. Como vimos, o Espiritismo teve seu ponto. Como vimos. Um pouquinho para frente da página 19. Então, isso. Enquanto a dona Honória se organiza ali, eu vou compartilhar minha tela e lembrá-los de que nós estamos no estudo horizontal, todos podem se manifestar à maneira e quando quiserem. Fique bastante à vontade. Fica à vontade, Renatinha, pode falar. Não, sou eu. A Renata, acho que ela tinha esquecido de descer a mãozinha dela. Tá com a mão cansada, então. É a Verinha, desculpa. Desculpa, Caio. Desculpa, pessoal. Quem quiser se manifestar, pode manifestar. Pode para nós, por favor, como que é o que vai começar, porque eu não entendi bem. Como vimos. No começo é o Espiritismo. Como vimos, o Espiritismo teve seu ponto. Página 19, né? Para frente da página 19. Um pouquinho para frente. Você quer fazer um comentário, Verinha, ou não? Eu me confundi. Porque eu esqueci onde que eu marquei. Eu não marquei, eu esqueci. Dona Honória, eu vou começar aqui, então. Pode começar. Tá bom? Aí a senhora acompanha, aí a senhora vai acabar encontrando aí. Bom? Tá bom. Então, vamos lá. A gente vinha falando, né, estudando aqui a parte de Kardec, ele falava justamente desse mundo dos espíritos, né? E ele falava que era um erro a gente achar, né, antigamente, que qualquer manifestação de um espírito era uma manifestação que trazia verdade. E até hoje a gente ainda vê pessoas que acreditam nisso, que acham que qualquer mensagem psicografada ou qualquer comunicação, né, psicofônica, qualquer tipo dela, traz uma verdade absoluta. E Kardec deixa claro que isso não está certo. Por quê? Né? O jeito mais fácil de explicar é assim: todos nós somos espíritos. A diferença da gente que está encarnado com os desencarnados é apenas o corpo físico. Ora, se a gente não pode acreditar em todas as opiniões de todas as pessoas, a mesma coisa em relação aos espíritos. Se alguém virar para você e disser:
olha, ali tem um restaurante muito bom naquela esquina. Você não sabe se é uma verdade absoluta. Você tem que ir lá ver se existe um restaurante. Depois você vai dar uma olhada no aspecto, né, na higiene do restaurante. Depois você vai comer. Aí você vai conseguir concluir se aquela informação que a pessoa te deu está certa ou não. No mundo dos espíritos também. A gente recebe uma mensagem psicografada, a gente analisa, a gente tem que usar a lógica, usar a razão, para poder ver se aquilo está certo. Por quê? Porque tem espírito que falta com a verdade, intencionalmente, mas também tem espírito que falta com a verdade sem a intenção. Ele está enganado em relação àquele assunto, como nós também estamos com vários assuntos, né? Vou dar um exemplo simples, uma brincadeira. Alguém podia falar, o time tal vai ser campeão brasileiro. Né? A pessoa se enganou. Ela não, né, não fez uma análise correta, as coisas mudaram. Então, as informações dos espíritos também. Então, o espiritismo, ele traz uma verdade absoluta, que é, o mundo dos espíritos existe. E esse mundo dos espíritos pode se comunicar com o mundo material. Isso Kardec faz através da observação, e é um fato. Agora, o teor das comunicações, elas têm que passar por um crivo da lógica, né, e do estudo. Tanto que Kardec, até para a produção de suas obras, assim o fez, utilizando-se de vários médiums, manifestação de vários espíritos e confrontando as informações para poder trazer as conclusões para nós. Então, é nessa toada que Kardec está. E aí ele vai começar o parágrafo dizendo assim, como vimos, o espiritismo teve seu ponto de partida no fenômeno vulgar das mesas girantes. Mas como esses fatos falam mais aos olhos que a inteligência, despertam mais curiosidade que sentimento, uma vez que a curiosidade fica-se tão menos interessado quanto maior é a falta de compreensão. Então, de fato, imagine naquela época uma pessoa vendo ali uma mesa girante. A primeira coisa, ela vai atrair aos olhos. Nossa, tem uma mesa que está levantando, que está dando pancadas, que está se movimentando. Então, muitas vezes, passada essa curiosidade inicial, as pessoas abandonavam aquilo, né? E aí não despertava uma curiosidade, uma curiosidade maior para entender a compreensão daquilo. O interesse ficava para lá. Porque essas manifestações eram muito comuns, né, nos restaurantes, nos bares, né, nos chamados cafés. Então, as pessoas viam aquilo como um entretenimento. Né? Depois, Kardec, que levou aquilo a sério e foi fazer a sua investigação. Né? Depois, Kardec continua dizendo o seguinte, a situação mudou quando a teoria veio explicar a causa. Sobretudo, quando se viu que dessas mesas girantes, com as quais as pessoas se divertiam há algum tempo, saía toda uma doutrina moral que fala a alma, dissipando, ou seja, desaparecendo as angústias da dúvida, satisfazendo a todas as aspirações deixadas no vácuo por um ensinamento incompleto sobre o futuro da humanidade. Então, o que Kardec falou? Falou, olha, primeiro era uma questão de entretenimento, as comunicações, através dessas mesas dançantes, nessas mesas girantes. Mas a situação muda quando a teoria veio explicar a causa. Porque qual que é a teoria? É a existência dos espíritos. E aí ele diz, ó, sobretudo, quando as mesas girantes, né, a partir dessas comunicações, começou a sair toda uma doutrina moral que fala a alma. Porque o espiritismo, Kardec traz a parte técnica para a gente conseguir entender, né, como é que se dá uma manifestação, como é que é o estudo de um médium,
qual que é a orientação que o doutrinador tem que ter, e por aí vai. Mas o cerne do espiritismo é a moral, porque o contato com o mundo espiritual vai tocar a nossa alma para que a gente faça a revolução moral do globo. Né? A gente vem falando tanto em transformação do mundo, então a ciência, né, a física, a biologia, química, né, a ciência da tecnologia, elas fazem essa maravilha, que é eu estar aqui em Tupã, falando numa câmera, vocês aí em Franca estão me ouvindo, e vocês falam daí, eu escuto aqui. Mas a moral, ela vem de outras fontes, né? Vem da filosofia, vem das religiões, né? Todas elas, vem da cultura, e também, e de uma forma muito, muito assertiva, do espiritismo. Porque os espíritos vêm falar conosco e contam as suas histórias. E aí a gente consegue fazer essa transformação moral. Os espíritos vêm e dizem, olha, eu não perdoei, continuei conectado com o desafeto meu, aí a gente reencarnou, teve mais um problema. Então, aprendendo isso, a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, por isso que o espiritismo tem uma doutrina muito moral, né, que fala a nossa alma. E ela dissipa as angústias da dúvida. Qual que é essa angústia da dúvida? Ora, para onde que eu vou? De onde eu vim? Para onde foi nosso amigo Valentim? Para onde foi a minha mãe e meu pai que partiram, meu filho que partiu? A gente começa a não ter essa dúvida mais, né? E não tendo essa dúvida, obviamente que a saudade fica, né? A tristeza da saudade, inclusive, mas a dúvida não, porque o Espiritismo satisfaz isso para nós. Depois Kardec continua dizendo o seguinte: as pessoas sérias acolheram a nova doutrina como um benefício, e a partir de então, longe de declinar, né, descer, longe de diminuir, ela cresceu com incrível rapidez. E foi mesmo, né? O Espiritismo cresceu com uma rapidez muito grande. Vocês imaginem, como a gente comentou aqui, que esse livro que nós estamos estudando foi um dos primeiros que Kardec publicou. Né? Se não me engano, foi o terceiro. E ele vem na Revista Espírita e fala, olha, já tem tradução em russo, tem tradução em inglês, espanhol, ó, lançaram agora no Rio de Janeiro. Né? Lembra que a gente estudou na primeiro encontro nosso? Então, realmente é uma doutrina que cresceu muito rápida, porque justamente traz esse conforto e desvenda esse mundo que, de alguma forma, a gente sabia que existia, né, enquanto humanidade. Mas que só depois Kardec, né, com seu trabalho, realmente descortinou de vez o mundo espiritual para nós. Depois Kardec diz o seguinte: no espaço de alguns anos, conseguiu adesões em todos os países do mundo, sobretudo entre as pessoas esclarecidas, e números partidários que aumentam todos os dias em uma proporção extraordinária, de tal forma que hoje pode-se dizer que o Espiritismo conquistou o direito de cidade. Né? Então, o Espiritismo se difundiu rapidamente, né? Especialmente entre as pessoas esclarecidas, como Kardec diz aqui, no sentido de que as pessoas menos amarradas, menos presas aos dogmas, aos medos que aprisionam, né? O medo do diabo, o medo do pecado, né? As pessoas não estavam presas a esses dogmas. E aí elas conseguem, então, um entendimento mais claro. Porque se você tem essa limitação, né, você se tolhe das informações que Kardec trazia, né? Então, por isso que Kardec fala isso, das pessoas mais estudiosas. Até porque o Espiritismo, ele demanda um estudo, né? É justamente por isso que a gente está estudando aqui. Né? E como eu disse, especialmente em grupo, para que a gente possa fazer um estudo conjunto, né? É uma doutrina que, de fato, demanda
um entendimento grande, né? Não à toa, a gente busca muito palestra, né, dessas pessoas que têm uma boa oratória, um bom esclarecimento, para nos ajudar a entender melhor o que está nessa doutrina. Depois Kardec diz o seguinte: está assentado sobre as bases que desafiam os esforços de seus adversários, mais ou menos interessados em combatê-lo, e a prova é que os ataques e críticas não retardam sua marcha um só instante. Este é um fato obtido pela experiência, cujo motivo os oponentes nunca puderam explicar. Né? Então é verdade. Por quê? O espiritismo, ele está assentado numa base muito forte. Né? Então, para você, né, se fosse possível alguém desmentir o espiritismo, essa pessoa, essa doutrina que se dispusesse a isso, teria que ter um conhecimento muito grande, né? Porque o espiritismo, ele é assentado na razão. Kardec, em nenhum momento de sua obra, fala: isso é assim porque Deus quer, ou isso é proibido. Kardec não usa esses termos. Kardec explica racionalmente. E quando a gente estudou a Gênese, a gente viu. E para fazer isso, Kardec vem da informação mais básica. E a informação ele vai crescendo, vai formando o raciocínio, para só depois ele concluir. Então, através da ciência da observação, que foi aquele que ele utilizou, através da observação, ele consegue trazer informações. E naquilo que não foi possível desvendar, seja porque era a época, ainda não era possível, a gente ainda não está pronto para alguma informação, Kardec deixa claro, essa informação nós ainda não temos ela completamente. Então, combater o espiritismo é praticamente impossível. Por isso que ele diz, as pessoas, né, que combateram o espiritismo, especialmente no passado, não retardaram a marcha do espiritismo, né? Porque não tinha como, né? Não conseguiam desmenti-lo, né? Não tinha como. Exatamente isso. Depois Kardec conclui dizendo o seguinte: os espíritas dizem simplesmente que ele se propaga apesar da crítica. É o que acham bom e que se prefere seu modo de raciocinar ao de seus contraditores. Então, os espíritas, né, as pessoas que aderem ao espiritismo, nós, por exemplo, a gente prefere o espiritismo. Né? Eu falo por mim mesmo porque eu não sou de família espírita e eu era de outra religião que não me apresentava raciocínio, não me apresentava fonte de pesquisa, e que muitas vezes eu me encontrava com dúvidas que falava: olha, Deus não deixa, Deus quer, Deus não quer. E aí eu me afastei da religião dessa, e fiquei sem nenhuma por um tempo, e depois eu conheci o espiritismo. E aí eu queria saber alguma coisa, eu queria saber sobre isso. Procura no livro tal. Eu queria saber tal coisa. Dá uma olhadinha no livro tal. Então eu tive fontes para pesquisar, né? Então, eu sou uma prova real disso aqui. Não só eu, muita gente aí, né? Estou me usando de exemplo. Mas a crítica espírita, né? A razão de você entender é muito bonita, né? E ela é muito lógica. Por isso que ela é uma doutrina muito bem assentada, né? Tem uma base muito, muito larga e firme e consegue se sustentar por tanto tempo. Por isso que o espiritismo realmente só cresce, né? Depois Kardec diz o seguinte: o espiritismo, entretanto, não é uma descoberta moderna. Né? Ou seja, o espiritismo não é uma descoberta moderna. Veja que bonito. O espiritismo é uma descoberta, não é uma invenção. Kardec não inventou o espiritismo. Né? Kardec, ele descobriu, né, esse mundo dos espíritos. E a Gisele está falando também, né, que começou na religião católica e depois
acredito que mais ou menos igual eu, né, Gisele? Acabou encontrando aí no Espiritismo uma saciedade para as nossas indagações e as nossas crenças. Bom, então, Kardec nos diz que o Espiritismo não é uma descoberta moderna. Por que o Espiritismo não é uma descoberta moderna? Vamos ver. Ele diz assim, ó, os fatos e princípios sobre os quais ele repousa, o Espiritismo, perdem-se na noite dos tempos, pois encontramos seus vestígios nas crenças de todos os povos, em todas as religiões, na maior parte dos escritores sagrados e profanos. Quando ele usa o termo profano, ele está querendo dizer que o profano é fora da religião, tá? Porque às vezes o profano tem uma denota algo muito ruim, tá? Mas não é o caso. Kardec está dizendo que os vestígios do Espiritismo, né, que se encontra vestígio do Espiritismo em todas as crenças, seja em livros religiosos e livros não religiosos, tá? Tá aí, por exemplo, que a Ana citou para nós aí, nos livros de filosofia, né, dos primeiros filósofos, aí, socráticos e tal. Bom, depois Kardec diz o seguinte, só que os fatos incompletamente observados foram muitas vezes interpretados segundo as ideias supersticiosas da ignorância e não foram deduzidas todas as suas consequências. Bom, então ele está dizendo, em todos os povos, em todas as religiões, se encontra vestígio do espiritismo. Seja a questão da necessidade da reforma íntima, da evolução, seja o reencarnacionismo, seja o contato com seres de outro plano, nós temos esses vestígios de outras religiões, em outras crenças, inclusive, né, em outras doutrinas que não religiosas. Mas por que eles não foram para frente, como o Espiritismo foi? Por causa disso aqui, porque as ideias supersticiosas da época, da ignorância, fizeram se perder. E aí não foram deduzidas boas consequências. Então, naquela época dessas doutrinas, dessas várias doutrinas, a gente não desenvolveu o raciocínio, porque a gente acreditava e fazia parte da nossa inteligência na época em coisas que não faziam sentido nenhum. Né? Vocês pegam, por exemplo, aí, quando a gente estudou o começo da Gênese, a gente falou de terra plana, a gente falou de abóbada, né, como se tivesse uma abóbada cercando a terra, e algumas doutrinas até acreditavam que havia animais, eu não lembro se era elefante, se era pássaro, que sustentava a terra nas costas. A gente achava que a terra era o centro do universo, a gente achava que tudo girava em torno da terra, né, quando nós que giramos em torno do Sol, por exemplo. Então, a nossa limitação impedia que a gente entendesse realmente essa parte da natureza, que é a parte dos espíritos. Então, sempre se perdia ali nas crenças, né? Mas se a gente pegar para ver aí, em todas as religiões tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho de passe, tem médium, não tem? Só que utilizam outros termos. Então, assim, eu conheci uma pessoa na faculdade, que era de uma determinada religião, que nas preces que eles faziam antes da aula, ela falava às vezes para alguém, olha, você guarda umas fotos embaixo da sua cama, está te fazendo mal. Isso sem conhecer as pessoas. O que é isso? Se não uma médium, né, que estava ali trazendo informações para ajudar alguém, na melhor das intenções. Né? Ou também a questão das pessoas que visitam para fazer uma oração no enfermo e a pessoa sai ali fortalecida por aquela energia, né? Então a gente tem também os passistas, um outro termo. E a Gisele falou assim, ó, minha mãe estudou isso, né, sobre a Terra. E era isso mesmo que eles falavam, né? Mas é isso aí, a gente tem, então, no Espiritismo, em todas essas doutrinas, vestígios do Espiritismo. Kardec diz o seguinte depois.
Com efeito, o Espiritismo está fundado sobre a existência dos espíritos, mas, não sendo os espíritos mais que almas dos homens, desde que há homens, há espíritos. O Espiritismo nem os descobriu, nem os inventou. Se as almas ou espíritos podem manifestar-se aos vivos, é que isso é natural e, portanto, eles devem tê-lo feito em todos os tempos. Assim, em qualquer época e qualquer lugar, encontramos a prova dessas manifestações, que são abundantes, sobretudo nos relatos bíblicos. Então, Kardec está falando, o Espiritismo se funda na existência dos espíritos. O que é um espírito? O espírito é um de nós sem corpo, só isso. Né? O espírito é a alma do homem. Se há homens, há espíritos. Ou seja, sempre, desde que nós chegamos aqui na Terra, há essa comunicação, há essa reencarnação. Lembrando que a influência dos espíritos não se dá apenas por comunicações. Nós estamos em constante troca energética, fluídica com os espíritos. Né? Então, nós vamos dar um conselho para alguém, se aproxima um espírito e ajuda, ou atrapalha, a depender de como está a nossa vibração. Isso aí sempre teve. Então, essa troca, esse contato sempre existiu. Mesmo que não tenha visto, né, em determinada oportunidade, numa reunião não teve comunicação ostensiva, não teve psicofonia, não teve psicografia, não teve materialização, mas a troca com os espíritos acontece sempre, né? Tanto é que falei com um amigo uma vez de brincadeira, ele falou que não ia no centro espírita porque tinha medo de espírito. Eu falei, cara, onde você vai tem espírito. Você vai na faculdade, você vai no futebol, você está na sua casa, está tudo cheio de espírito, viu? Então não adianta achar que está dentro do centro espírita. Eles estão na rua, estão em todos os lugares. Então, em todos os tempos, houve essa comunicação e essa interligação dos encarnados com os desencarnados. Né? É isso aí, né, José? E temos, então, aí vários relatos, inclusive vários relatos bíblicos. Nós já até estudamos alguns quando a gente estudou a Gênese. Né? Muito bem. Depois Kardec diz o seguinte: o que é moderno é a explicação lógica dos fatos. Aí eu até grifei. O que Kardec fez é isso, é explicar. Sempre houve essa comunicação. Sempre houve a reencarnação. Então, qual que é a novidade? A novidade é que o Espiritismo explica. O Espiritismo, né, através das obras de Kardec, explica como isso acontece, inclusive tendo um manual disso, que é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um manual da mediunidade. Explica como que acontece, classifica os tipos de médium, os tipos de comunicação. Né? Então, o que é moderno, o que é novo, é a explicação lógica dos fatos. Né? Então, Kardec diz, o que é moderno é a explicação lógica dos fatos. O conhecimento mais completo da natureza dos espíritos, de seu papel e seu modo de ação, a revelação de nosso estado futuro, enfim, sua constituição em corpo de ciência e de doutrina, e suas diversas aplicações. Né? Então, o Espiritismo vem, ele traz o manual da comunicação, ele explica do que é constituído, né, o perispírito, explica a inteligência onde que está, a individualidade, as leis de causa e efeito, né, todas as leis que ele traz no Livro dos Espíritos. Então, ele traz um corpo de ciência e de doutrina, essas diversas aplicações do mundo dos espíritos. Porque o mundo dos espíritos, ele não se aplica só quando a gente vai fazer uma reunião de comunicação.
Ele se aplica lá no seu trabalho, quando você está se comunicando com um colega da mesa do lado, na troca fluídica, de você entender a relação de vocês, o que essa relação pode acarretar, essa relação pode ter um passado em outras vidas. Então, o espiritismo, ele afeta a sua família, porque você entende que você nasceu onde você deveria nascer. Também explica que a família espiritual é muito maior do que a família material, né, a família consanguínea. Então, o espiritismo, ele se aplica na vida toda. E Kardec traz tudo isso, inclusive de uma forma muito didática. Depois ele continua dizendo o seguinte: os antigos conheciam o princípio, os modernos conhecem os detalhes. Olha que bonito. É isso aí. Porque os antigos falavam, né? Tinham conhecimento da influência dos espíritos, né? Mas do jeito deles. Tinham a noção de que a vida não acaba. Tinham um sentimento de que vieram de algum lugar. Então, eles sabiam o princípio, a base. Agora, a gente sabe os detalhes. A gente sabe os detalhes mesmo, né? É que a gente estuda aqui e vai vendo esses detalhes nas comunicações, né? A gente pegou, por exemplo, na Gênesis, Kardec ficou um tempão falando de fluido. Um tempão falando de fluido. Nós tivemos um grande aprendizado sobre fluido aqui, né? Então, agora a gente conhece os detalhes. E ele continua dizendo o seguinte: na antiguidade, na antiguidade, o estudo desses fenômenos constituía o privilégio de certas castas, que só os revelavam aos iniciados em seus mistérios. Na Idade Média, os que se ocupavam ostensivamente com isso eram tidos como feiticeiros, e por isso queimados. Mas hoje não há mistérios para ninguém, não se queima a ninguém. Tudo se passa claramente e todo o mundo pode esclarecer-se e praticá-lo, pois há médiums em toda parte. Então, antigamente, nem todo mundo tinha o acesso às poucas informações que se tinha, até porque a leitura não era difundida como é hoje, né? Então, só quem tinha dinheiro, quem fazia parte do clero, né, quem era nobre, né? Então, inclusive, depois da Idade Média, houve uma perseguição, né? As pessoas que estudavam, se interessavam por isso, eram tidos como feiticeiros, queimados, né? Isso é historicamente muito forte. Mas hoje não tem mistério mais. Hoje a gente faz reuniões, palestras, congressos, o YouTube está lotado de palestras sobre isso. Os livros de Kardec são acessíveis, né? Inclusive através da Kardecpédia, de graça, para quem quiser estudar. Então, a gente pode se esclarecer e praticar o espiritismo livremente, sem a perseguição do Estado, da igreja, de quem quer que seja. Inclusive, é possível praticá-lo em qualquer lugar por causa disso aqui, ó. Há médiuns em toda parte. Os médiuns, mais uma vez, não estão só dentro do centro espírita. Os médiuns estão em todos os lugares, em todas as classes sociais, de todas as descendências, de todas, de orientação sexual, sexo, país de origem, tudo. Tem médium para tudo quanto é lugar. Então, a comunicação com os espíritos é possível se praticar em qualquer lugar. Muito bem. A própria doutrina que os espíritos ensinam hoje não tem nada de novo. É encontrada em fragmentos na maior parte dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e inteira no ensinamento de Cristo. Aí a gente vai falar assim, a doutrina que os espíritos estão ensinando já foi falada?
Ora, os espíritos não estão falando aí de reforma íntima? Não estão falando de amar o próximo? Não estão falando de causa e consequência? Isso tudo já foi falado. Claro que foi falado de outra forma, né? De acordo com a época, mas foi falado. E aí Kardec questiona, então. Então, o que vem fazer o Espiritismo? E aí ele diz, vem confirmar novos testemunhos, demonstrar por fatos verdades desconhecidas ou mal compreendidas, estabelecer em seu verdadeiro sentido as que foram mal interpretadas. Então, o Espírito vem confirmar esses testemunhos, igual eu disse. O Espírito vem e fala, aconteceu isso comigo, por causa disso, né? Vem trazer esses testemunhos, vem demonstrar claramente as manifestações, e inclusive esclarecer as mal compreendidas, que eram muitas, inclusive, né? Estabelecer o verdadeiro sentido das que foram mal interpretadas, como, por exemplo, são chegados os tempos. Vai ter um dia do juízo final, nós estudamos isso. É a transformação do globo, né? A Gisele até comenta, assim, que é o tempo todo, né? O tempo todo a gente teve essas comunicações, essa troca com os espíritos, né? É isso mesmo. Bom, depois ele diz o seguinte, o Espiritismo não ensina nada de novo, é verdade, mas não é alguma coisa a provar de modo patente, ou seja, bastante claro, irrecusável, a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade depois da morte, sua imortalidade, as penas e as recompensas futuras? É alguma coisa, não é? É alguma coisa muito forte, inclusive. É deixar claro isso. Porque se fica a dúvida que a vida continua depois da morte, a gente tem aí, ó, vários médiums que trazem mensagens que, por exemplo, a pessoa não... Né, por exemplo, o Chico, ou a gente teve em Franca agora, esse final de semana, a Mayra Rocha também, outra médium, que falou, olha, alguém aqui está procurando fulano? Ah, sou eu. Ó, o fulano falou que está com o tio dele lá, e vai falando, está clara a vida após a morte. Detalhes, pessoas que não se conhecem. O Chico fazia as reuniões de psicografia dele, escrevia uma carta e passava para o lado. Aí o trabalhador do lado ia lá e falava o nome lá. Gisele Nascimento, quem que é? Aí levantava a mão lá no fundo, ó, tá, que essa carta é para você. E assim, aquele monte de gente vindo no ônibus e o Chico com os espíritos, deixando patente, ou seja, deixando claro a vida após a morte, que a vida continua, né? Trazendo uma prova irrefutável dessa parte da natureza que a gente até então não conhecia. Fica à vontade, Zé. E eu vejo assim nos trabalhos que realmente todo trabalho é um aprendizado, porque as comunicações são muito próximas do que a gente vivencia. Então, mesmo que foi lá num tempo antigo, tudo, mas o sentimento a gente sente ainda, né? Talvez não com aquela intensidade, mas a gente sente. A gente sente raiva, a gente sente dor, a gente sente alegria, e eles também. Então, eles relatam isso, e as histórias é sempre um aprendizado muito grande, sempre. É verdade. Às vezes a pessoa desencarnou numa época tão antiga, né, Gisele? Vai se comunicar agora e fala, naquela época, né, eu matei não sei quem, né, 200, 300 anos. E o sentimento está ali. E a lição é a mesma, independente do tempo. Né? Tirar a vida de alguém, ou tirar a própria vida, a gente recebe também, né? É exatamente, é isso aí. O sentimento fica claro, e é um grande aprendizado. E aí é aí que, nesses testemunhos, que eu sempre achei isso muito bonito, a gente consegue ter uma noção da importância da reforma íntima. Né? Se a gente tem qualquer tipo de pensamento desse sentido, de violência, né? Seja com o próximo, seja com nós mesmos,
ou raiva, rancor, a gente começa a falar assim, opa, deixa eu virar a esquina aqui, senão eu vou para o mesmo caminho, né? É isso aí. Bom, depois ele diz o seguinte, quanta gente crê nessas coisas, mas crê com um vago pensamento oculto de incerteza e diz em seu foro íntimo, e se não fosse assim? Quantos não foram levados à incredulidade porque lhes apresentaram o futuro sob um aspecto que sua razão não podia admitir? Então, não é nada para o crente vacilante poder dizer, agora eu tenho certeza. Aqui, esse aqui sou eu, ó, que era um crente vacilante, e aí estudando o Espiritismo, fala, agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Para o cego, rever a luz. Pelos fatos e por sua lógica, o Espiritismo vem dissipar a ansiedade da dúvida e trazer de volta a fé aquele que dela se afastou, revelando-nos a existência do mundo invisível que nos rodeia, no meio do qual vivemos sem suspeitar. Ele nos dá a conhecer, pelo exemplo dos que viveram, as condições da nossa felicidade ou infelicidade futura. Aqui a Gisele acabou de falar isso aqui, ó. Pelo exemplo do outro, a gente vai ver as condições da nossa felicidade ou infelicidade. O outro vem narrar aqui que perdeu muito tempo, por exemplo, com bens materiais. Seja naquela época, eu juntava ouro no meu castelo e agora eu estou mal. A gente atualiza. Eu vou ficar ali juntando dinheiro, né? Ou matei um desafeto e tal. É a mesma coisa. A gente começa a entender como é que as coisas funcionam. E aí rever as nossas atitudes, né? Rever os nossos pensamentos. Aí depois ele diz, ele nos explica a causa de nossos sofrimentos aqui na Terra e o meio de amenizá-los, né? Então, os espíritos vêm e falam assim, olha, uma vez eu nasci com um problema de saúde que eu tinha que aprender tal coisa. E eu aprendi, e isso foi excelente para mim. Olha, eu nasci com uma questão física, eu deixar de lado a vaidade, eu era muito vaidoso. E aí eu aprendi a conquistar as pessoas sem a minha beleza, aprendi a conquistar as pessoas com carinho, e isso foi importante para mim. Então, o Espiritismo também, esses relatos, eles explicam a causa dos nossos sofrimentos e o meio de amenizá-los, de entender que as coisas funcionam assim. Então, todo mundo nasceu no lugar que tinha que nascer, na família que tinha que nascer, com o corpo que tinha que nascer, com as condições financeiras, intelectuais, emocionais, com um ponto em que a gente tinha que nascer para ter aquela experiência. Não significa que a gente é melhor ou pior que alguém. Se alguém nasceu em berço de ouro, com bem, até porque ele merece, porque ele é melhor. Não, não é assim que funciona. Ele tem que passar por aquela experiência de ter condições. O que ele vai fazer com essas condições? Então, é a experiência que nós vamos passar. Nascer homem, nascer mulher, é o tipo de experiência que nós temos que passar para poder desenvolver, né? Que é o grande objetivo, né, da reencarnação é a nossa evolução. Pois ele diz, sua propagação, né, propagação do espiritismo, sua propagação terá por efeito inevitável a destruição das doutrinas materialistas que não podem resistir à evidência, né? Se uma doutrina defende que não há nada depois da morte, com a comprovação dos espíritos, das individualidades que estavam vivas e continuam se comunicando, cai por terra a doutrina que acredita que ali acabou, né? Que depois da morte não tem mais nada. O homem, convencido da grandeza e da importância de sua existência futura, que é eterna, comparando-a com a incerteza da vida terrestre, que é tão curta, e eleva-se pelo pensamento
acima das mesquinhas considerações humanas. Isso aqui a gente falava muito quando a gente estudava aquela parte de astronomia, né? Assim, gente, olha o tamanho do planeta e eu estou preocupado com a minha camiseta. Não é nada isso, cara. Estou preocupado com o meu cabelo, né? Com uma coisa tão pequena. Então, quando a gente entende a grandeza, né? Que se a gente pega a nossa encarnação, as tantas encarnações que a gente teve e vai ter aí, a gente vê que o dia de hoje, por exemplo, essa segunda-feira, é um susto, é um grão, né? Não é nada, é muito pouco. Então, a gente começa a ver e parar de dar importância a essas mesquinhezas humanas, né? Ai, falei que não sei quem fez cara feia. Larga, meu irmão, tem coisa maior para você se preocupar, né? A gente vai pensando assim. E aí ele continua, ó. Conhecendo a causa e o propósito de suas misérias, ele as suporta com paciência e resignação, porque sabe que elas são um meio de chegar a um estado melhor. Né? Então, através da comunicação, o Espírito fala, olha, eu passei por uma dificuldade e aprendi demais. Né? E aí a gente, dentro das nossas dificuldades, que todos nós temos, ninguém aqui está livre de dificuldades, a gente tem mais resignação de entender que é um momento que precisa passar, né? A gente vai lutar para melhorar sempre, mas a gente tem que pensar nisso. A Gisele está lembrando aqui da Idefran, lá do Chico Cruz, né? Que daqui a 2000 anos ninguém terá cabelo. Né? É isso aí. Né? Bom, e para concluir aqui, com esse minutinho final que a gente tem, o exemplo daqueles que vêm do além-túmulo descrever suas alegrias e dores, provando a realidade da vida futura, prova, ao mesmo tempo, que a justiça de Deus não deixa nenhum vício sem punição e nenhuma virtude sem recompensa. Acrescentemos, finalmente, que as comunicações com os seres queridos que perdemos acarretam uma doce consolação, provando não só que eles existem, mas que estamos menos separados deles do que se estivessem vivos num país estrangeiro. Olha que bonito. É isso mesmo. A comunicação com o pessoal aí do além-túmulo, com os desencarnados, que vem descrever suas dores e as suas alegrias, eles provam a vida futura, né? E a justiça divina. Que o pessoal até falou, acho que esses dias, falou assim, ó, o plantio não é obrigatório, planta quem quer, mas a colheita é obrigatória. Você plantar o ódio, você colhe ódio. Se você plantar violência, você colhe violência. Se você plantar amor, você colhe amor. Se você não plantar nada, você não colhe nada. Né? Então, a causa e consequência fica clara com esses depoimentos do além-túmulo. E também, como disse aqui, né, entendendo como é que funciona o mundo dos espíritos, a gente percebe que muitas vezes a gente pode até não ver, mas a gente está mais próximo de uma pessoa desencarnada do que um amigo que mora em outro país. Né? Então, um ente querido, um filho, um irmão, uma mãe, um pai que desencarnaram, pode estar aqui do nosso lado, agora, enquanto a gente estuda. Mas a gente tem certeza que aquele primo que mora lá em Patrocínio Paulista, mora lá em Uberlândia, eles estão lá. Eles estão longe pra caramba. Mas os nossos amigos espirituais estão aqui do lado, né? Então, é muito interessante a gente pensar assim. Muito bem. Na semana que vem, a gente continua dessa parte aqui. Deu para anotar, dona Honória, onde terminou aí? Vou anotar aqui, fazer um X aqui no lugar. Faz um Tá? X grandão. O segredo da sua rapidez da propagação, né? Terminou aqui, não foi? Aí vai começar no ponto de vista religioso. O espiritismo por base de verdade. Um antes, dona Honória. Um parágrafo antes.
vai começar em resumo. Eu adiantei aqui. Acho que a senhora pulou a senhora falou do ponto de vista religioso, não é? A senhora É, falou? É um é parágrafo. o segredo da sua rapidez, a propagação. Depois, o ponto de vista religioso. É para cima? É nesse parágrafo aí, ó. É o parágrafo da propagação. A gente vai começar nele. Que ele começa assim: em resumo, Espiritismo adoça a amargura das tristezas. A gente vai começar aí, semana que vem. Tá bom. Tá bom? Tá, obrigado. De nada. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade. Nossa, sequei a garganta hoje. Ah, então tá bom. Foi muito bom, viu, Caio? Valeu.